Aleluia. Irmãos, queremos falar sobre a ceia do Senhor, com base no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto bastante conhecido e sempre lido em nossas celebrações, mas nós queremos falar como é importante para nós participarmos da ceia do Senhor, com frequência, com regularidade. Na nossa igreja nós celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês, no primeiro sábado de cada mês. E é muito importante para o crente participar da ceia do Senhor com regularidade todos os meses e também participar com um coração puro. Estamos falando de comunhão vertical, comunhão com os céus e também de comunhão no plano horizontal, comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E ao participar da ceia do Senhor, é preciso que nós tenhamos uma compreensão bíblica, uma compreensão plena daquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, precisamos participar da ceia do Senhor, discernindo o corpo do Senhor. Esse entendimento é muito importante. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante. É uma passagem que está cheia de orientações sobre a comunhão da mesa do Senhor, sobre o modo de realizar a ceia do Senhor, sobre a importância da ceia do Senhor para o crente, o significado, como fazer, o que nós devemos fazer quando celebramos a ceia do Senhor e também o que se não deve fazer diante da mesa do Senhor. Versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Queridos irmãos, eu gostaria de dar ênfase no versículo 25, que diz: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Como título nesta mensagem, os irmãos podem anotar: o cálice da nova aliança.
Quase todas as vezes que a Bíblia fala a respeito da ceia do Senhor, a palavra aliança é uma palavra usada. E o texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus, ao instituir a ceia do Senhor, ao celebrar pela vez primeira a ceia do Senhor, ele tomou o cálice em suas mãos e ele estabeleceu: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. O apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu esse texto que nós lemos, à igreja de Corinto, ele não participou daquela última Páscoa celebrada por Jesus, quando, ato seguinte ao comer, ocorreu o ato da ceia do Senhor, que foi instituído e foi realizado pela primeira vez. Mas o apóstolo Paulo diz que ele recebeu instruções, informações sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor diretamente do próprio Cristo. É o que ele diz no versículo 23, que nós lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E foi, irmãos, nessa última Páscoa que Jesus fez a última refeição antes da sua morte com os seus discípulos, os seus amigos. Foi uma espécie de festa de despedida, porque naquela mesma noite ele seria traído e seria preso. Durante aproximadamente 3 anos e meio, Jesus esteve junto com seus apóstolos. Eles faziam juntos as refeições. Naquela época, as pessoas comiam pegando a comida com as mãos. E às vezes comiam no mesmo prato. E agora aproximava-se o momento em que haveria uma separação entre eles. Desde a primeira reunião que Jesus fez com seus discípulos, recém-chamados, Jesus já declarou a eles que o final daquela trajetória seria a sua morte. E Jesus, irmãos, agora aproximando-se o momento da separação, Jesus queria realizar algo, tornar aquele momento marcante, tornar aquele momento inesquecível. E do outro lado, Jesus ainda estava preocupado com eles, e Jesus queria prepará-los espiritual e psicologicamente. Ainda havia alguma coisa a ser acrescida concernente a tudo aquilo que haveria de acontecer, porque naquela mesma noite o Senhor Jesus seria traído, seria preso, e eles ficariam dispersos e sem rumo, porque o profeta já havia profetizado que, ferido o pastor, as ovelhas ficariam dispersas. Lucas, no capítulo 22, versículo 14, ele traz alguns pormenores, dizendo o seguinte: e chegada a hora, que era ao pôr do sol, escrevi sul, mas é sol, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Este cálice que Jesus tomou, e havendo dado graça, entregou para os 12, foi o primeiro cálice que Jesus tomou naquela noite. Era o cálice da graça, porque ele ainda haveria de tomar outros 3 cálices.
O último deles foi aquele que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice de dor, de amargura, de fel, de pecado, sem que eu beba. Contudo seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Na festa judaica, irmãos, tomavam-se 4 cálices de vinho misturado com água, 4 copos, que lembravam 4 promessas de Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. De acordo com a tradição judaica, esses 4 cálices de vinho misturado com água representava 4 pontos, 4 verbos diferentes para descrever o drama da redenção do povo do Egito à terra prometida. São 4 citações que estão em Êxodo capítulo 6, versículo 6, que diz: portanto, dize aos filhos de Israel: primeiro, eu vos tirarei de debaixo da graça da carga dos egípcios. Se puder grifar aí o verbo tirarei. Segundo, eu vos livrarei da sua servidão. Terceiro, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E quarto, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O nosso Deus é um Deus de alianças. Uma aliança, irmãos, é uma promessa, é um pacto, é um acordo, é um convênio. Uma aliança é algo que é realizado com uma garantia. Essa garantia está baseada na confiança. E uma aliança exige a participação de 2 partes. Uma promessa não precisa da participação daquele beneficiário da promessa. Até mesmo um testamento. Porém, uma aliança exige a participação de 2 partes. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus é uma promessa, mas essa palavra pode se tornar uma aliança, desde que você ingresse na palavra. Enquanto nós não ingressarmos na palavra, a palavra, ela é uma promessa, permanece com promessa, mas ela pode tornar-se para você uma aliança. Você precisa saber disso. Não basta sair do culto falando Deus falou, como Deus falou maravilhosamente. A palavra tem que sair do âmbito da promessa e se tornar uma aliança, um pacto de Deus conosco. Oh, glória a Deus! Atualmente, o Brasil, representado pelo presidente, agora o novo presidente, está na China. Não é isso? Vamos orar pelo presidente que está lá na China e falar: Senhor, abre as portas daquilo que deve ser feito, remove os obstáculos, abençoa o nosso país. Nós precisamos resolver o problema de 12 milhões de desempregados. Oremos pelo Brasil. E o presidente está na China, realizando acordos, alianças, em várias áreas de interesse do povo brasileiro. Aliança, irmãos, vamos falar assim, em termos legais, ela é semelhante a um contrato, a um tratado, a um pacto,
há um acordo, quando há uma aliança, há um compromisso em que ambas as partes estão vinculadas com o êxito, com o resultado daquele acordo, daquele compromisso. A primeira vez que a Bíblia registra que Deus fez uma aliança com o homem está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ali estava Deus fazendo uma aliança com Adão, e essa aliança incluía uma promessa de inimizade entre o diabo e a humanidade, e incluía também nessa aliança a promessa de um redentor, que pisaria na cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente, porque disse Deus que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, versículo 18 até o versículo 13, nós não vamos ler esse texto, mas os irmãos poderão anotar. Há um pacto de proteção que foi feito por Deus com Noé e seus filhos, e no versículo 12, Deus disse que ele colocaria um sinal daquele pacto, daquela aliança que ele estava estabelecendo, que nunca mais a terra seria destruída. E Deus disse: eu vou colocar o meu arco. Oh, aleluia! E agora pode chover, os rios podem transbordar. Deus falou que nunca mais ele destruiria toda a terra com um dilúvio. E quando você olha para o arco-íris, você tem um sinal visível da promessa de Deus. Depois Deus fez um convênio com Abraão em Gênesis capítulo 15 e versículo 5. Deus o levou para fora e prometeu a ele que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Essa grande nação seria o povo escolhido, o povo que levaria o nome de Deus, o povo que mostraria Deus para as nações. Em seguida, no Monte Sinai, Êxodo capítulo 3, versículo 6 ao versículo 10, Deus renovou a sua aliança com Moisés e essa nação que ele escolheu, e eles estavam sendo preservados, ainda que vivendo em condições adversas. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Em cada um desses casos, irmãos, Deus iniciou um pacto. Deus iniciou um novo pacto. E foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de iniciar esse novo pacto. As ideias foram dele, a iniciativa foi dele. E nesta noite você pode falar: Senhor, começa um novo pacto comigo aqui nesta noite. Glória a Deus. Então, irmãos, voltemos ao cenáculo. Jesus e seus discípulos celebram a festa judaica, que representa a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Estava Deus cumprindo o pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E também com Moisés, tirando o povo da opressão com que os egípcios os oprimiam. E a Páscoa, irmãos, se refere exatamente àquele momento em que na casa do povo de Deus havia celebração. Do lado de fora havia choro, luto, pranto e ranger de dentes. Isso significa
que o que acontece na sua casa, na sua vida, não está vinculado diretamente ao que está acontecendo lá fora. Se você é um homem, uma mulher, uma moça, que tem um pacto com Deus, se a sua casa é uma casa de pacto com Deus, lá fora pode estar acontecendo luto, choro, tristeza, ranger de dentes, mas você vai estar dentro da sua casa, celebrando uma novidade com Deus. Naquela noite da Páscoa, o anjo da morte não poupou o primogênito, nem mesmo dos animais. Porém, os filhos de Israel estavam salvos e celebrando ao Senhor. Jesus estava comemorando a Páscoa. Estava comemorando esse dia, essa noite. E Jesus levou 2 alimentos, o vinho e o pão. E depois de compartilhar esses alimentos, Jesus passou para o momento seguinte. Ele passou a instituir a ceia do Senhor, que representaria uma nova aliança que seria estabelecida entre Deus e os homens pelo seu próprio sangue. Jesus estava agora colocando um marco. De um lado, representava o período em que ele esteve com seus discípulos, em que ele comeu e bebeu com seus discípulos. Porque a Páscoa, para diante, ela representava o sacrifício de Cristo. Mas Jesus colocou um marco. Depois que ele repartiu o cálice, ele colocou um marco. E ele disse: vamos agora começar uma nova etapa nesta festa. O comes e bebes da celebração terminou. E agora nós vamos começar a ceia do Senhor. Aleluia. E agora, com a instituição da ceia do Senhor, Jesus estava anunciando um novo tempo, uma nova celebração, que se estenderia pelos séculos, até que ele volte para buscar os seus remidos. E esse novo tempo teria como ponto de celebração, teria como memorial a ceia do Senhor. Então Jesus, ele fez uma pausa naquela festa, e ele coloca então esse marco de transição para a nova aliança. Páscoa é Páscoa, ceia do Senhor é ceia do Senhor. Nós não podemos confundir a celebração da Páscoa com a celebração da ceia do Senhor. Lucas, no capítulo 22, versículo 19, ele faz então a descrição desse novo momento. Eles já haviam comido e bebido. E agora no versículo 19, diz que o Senhor Jesus, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O Senhor Jesus transformou aqueles elementos, o pão e o vinho. Não uma transformação química, mudando a natureza daqueles elementos. Mas o Senhor Jesus colocou esses elementos, santificou esses elementos,
consagrou esses elementos naquilo que hoje nós chamamos de comunhão, porque o pão simboliza a sua carne e o cálice simboliza o seu próprio sangue. Pão e vinho são os sinais dessa nova aliança, do novo pacto de Deus com os homens. E eles apontavam, irmãos, para a realidade do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, Jesus é chamado de o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi morto para nos salvar da morte. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele diz que quando nós tivermos esse entendimento, tivermos esse conhecimento de que Cristo é a nossa Páscoa, diante deste conhecimento, nós precisamos tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Nós temos que nos livrar do fermento velho. Qual fermento? O fermento da maldade, o fermento da malícia, o fermento da suposição, o fermento do eu acho que. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer uma festa com uma massa nova, sem fermento. Aleluia. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os novos pães, os ázimos da sinceridade e da verdade. E como fazer essa festa? Como podemos celebrar essa festa? Primeiro, com a exigência do versículo 24. Porque essa festa é celebrada com o pão e o vinho. Para essa festa, você não precisa trazer ervas amargas. Para essa festa, você não precisa trazer cordeiro assado. Para essa festa, você precisa apenas do pão e do vinho. Porque o pão e o vinho já representam tudo. E no versículo 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Há duas palavras, irmãos, que eu sublinhei aqui. São essas duas palavras: fazei isto, que é o que Jesus estava falando para aqueles que estavam com ele. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu pensei ser possível a gente fechar os olhos e fazer uma imagem mental de Jesus com as suas mãos estendidas. Nas suas mãos o pão. E Jesus dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Eu penso, irmãos, que nós precisamos prestar muita atenção nesse verbo, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que ao crente é dada a oportunidade de assentar-se à mesa do Senhor, isso não é uma opção, mas é um mandamento do Senhor.
E esse mandamento deve nos levar a valorizar este ato de assentar-se à mesa do Senhor. Eu digo aos irmãos que a desobediência a esse mandamento é algo muito grave, porque esse ato de desobediência pode ser um obstáculo ao fluxo da graça de Deus na vida do crente. Porque nós podemos pensar de maneira mais profunda. Jesus não falou, olha, pense na seriedade desse ato, e então você decida se você vai ou não comer o pão e beber o vinho. O que ele disse foi, pense na seriedade do ato. Agora, tomai, comei, fazei isto em memória de mim. O crente não pode se recusar a participar da ceia do Senhor. Eu fiquei pensando que apenas duas coisas podem levar alguém a se recusar a participar da ceia do Senhor. Pode ser que a pessoa não tenha um conhecimento bíblico ainda das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, da qual existe provisão para o perdão. Então a pessoa não participa por ignorância, por desconhecimento da palavra de Deus. Ou porque a pessoa escolhe deliberadamente, opcionalmente, continuar em uma vida de pecado. Eu pessoalmente penso que muitos crentes se recusam a participar da ceia do Senhor, e às vezes, em igrejas, a gente encontra o pão em cima do banco, que às vezes a pessoa fica com vergonha, a hora que o diácono passa em não pegar o pão, pega o pão, mas fala, olha, eu não estou em condições de participar, e deixa o pão em cima do banco. Esse é um erro, irmãos. Esse é um erro. Não precisamos ter medo de participar da ceia do Senhor, porque há pessoas que amam a Deus, mas raciocinam, eu não estou vivendo em santidade, e eu tenho medo de depois não prosseguir em santidade. Mas essa noite o Espírito Santo está lhe ensinando que um dos efeitos da ceia do Senhor é fortalecer você, para que você viva em santidade, para que você vença a tentação e o pecado. Às vezes as pessoas não compreendem a realidade dos versículos 29 e 30 que dizem, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Depois vem a pior parte no versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E todos nós sabemos que a palavra dormir aí, ou seja, o sono nesse versículo, é só uma maneira de dizer, eles morreram. E alguns raciocinam, eu amo Jesus, eu sou sincero na minha fé, mas eu não sou digno. Então é melhor não participar. O Espírito Santo quer que você entenda nesta noite que esta palavra não foi escrita para a sua condenação. Esse capítulo 11 de Coríntios foi escrito para a sua salvação e não para a sua condenação. Não foi escrito para que as pessoas projetem desistir de participar da ceia do Senhor. Pelo contrário, no versículo anterior, há uma chamada, que é o versículo 29, que diz,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Em outras palavras, podemos participar da ceia do Senhor. Podemos participar da comunhão do pão e do cálice. E se precedentemente, ao examinar-nos a nós mesmos, verificarmos que há algo errado acontecendo em nossas vidas, este é o momento de receber o perdão e de confiar em Cristo e de falar: Senhor, perdoa-me, eu vou participar da ceia e eu quero que o Senhor me dê forças para que eu possa vencer, para que eu possa superar no futuro. Agora, é muito interessante, irmãos, eu me detive nisso daqui, porque chamou muito a minha atenção, que o versículo não diz: examine-se e decida se vai comer ou não comer. Mas o versículo diz: examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero dizer para você hoje, não fique fora da comunhão do corpo de Cristo por medo ou por desconhecimento das Escrituras. O Espírito Santo preparou este dia, esta noite, para que o seu medo seja superado e você participe da ceia do Senhor conosco, como sendo uma grande celebração na sua vida. E agora, irmãos, o segundo elemento para esta festa é o cálice. E em Lucas capítulo 22, versículo 20, diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Era o terceiro cálice. Um cálice que tinha mais vinho do que os outros. Um cálice que estava transbordando, porque era o cálice da redenção. E Jesus, com aquele cálice transbordando, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado. Aleluia. E a partir do derramamento daquele sangue, a nova aliança foi ativada. Aleluia. Jesus não estava falando, evidentemente, do copo, mas ele estava falando daquilo que o copo continha. O seu sangue seria derramado para estabelecer uma nova aliança. Uma certa vez eu participei de uma convenção de pastores, há muitos anos, e a discussão que tomou muito tempo naquela convenção a respeito do cálice era se todos deviam beber no mesmo copo ou se cada um poderia tomar o seu copinho separado, que já é uma discussão resolvida na nossa denominação, as Assembleias de Deus. Mas Jesus aqui, irmãos, ele estava falando do conteúdo daquele cálice, o seu sangue, que seria derramado para estabelecer essa nova aliança. Acho que todos nós já ouvimos falar do Santo Graal e de expedições, que é o cálice real que Jesus usou. No cenáculo, evidentemente, encontrar o Santo Graal seria uma importante descoberta para a arqueologia. Porém, o cálice em si não tem nenhum poder, não há nenhuma mágica em tomar o cálice, a participação do cálice não salva. Agora tem uma coisa: a fé naquilo que está no cálice. Porque nesta noite nós tomaremos o cálice e oraremos sobre o cálice, abençoaremos, consagraremos, santificaremos este cálice para a sua saúde espiritual. Mas esse cálice
ele pode ter efeitos também sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde intelectual, porque o cálice representa o sangue de Jesus, que nos cura, que nos salva, que nos fortalece. Aleluia! Nós já recebemos a Cristo, somos salvos, mas quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, e comemos o pão e bebemos o cálice, há um renovo, irmãos. Glória a Deus. Há uma renovação da nossa aliança como povo de Deus. Aleluia. Porque nós somos um povo que tem o privilégio de viver na nova aliança e de renovar essa nova aliança assentado à mesa do Senhor. Eu até anotei aqui que Noé, Abraão e Moisés, eles não precisaram contratar um advogado, eles não precisaram elaborar uma escritura, um contrato ou assinar um documento. Eles sabiam que Deus era poderoso para cumprir a sua aliança. Eles sabiam que Deus é fiel. Eles sabiam que mesmo quando eles fossem infiéis, Deus permaneceria fiel e a aliança estaria mantida. Nessa noite Jesus está dizendo: eu estou fazendo um negócio com você. Eu estou fazendo um novo pacto com você. Eu estou renovando a minha aliança com você. Este cálice que você vai tomar e beber é a nova aliança no meu sangue que foi derramado por você. Fazer isto em memória de mim. O profeta Jeremias, irmãos, ele descreveu como seria esse pacto no capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34. Ele escreveu o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Dois pontos. Abre aspas. Deus falando: porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias não viveu o suficiente para ver a sua profecia cumprida. Mas anos, ou melhor, séculos depois, quase 1000 anos depois, essa profecia foi cumprida quando Jesus declarou: este é o cálice da nova aliança do meu sangue que é vertido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. A nova aliança é uma aliança com o Pai. E o próprio Jesus ratificou esta aliança com o seu próprio sangue. Há uma expressão, irmãos, de Martinho Lutero a esse respeito. Martinho Lutero refletiu a respeito do poder do sangue de Jesus. E ele disse: uma gota do sangue de Cristo
vale mais do que céus e terra. Uma gota do sangue de Cristo vale mais do que céus e terra. Nessa noite você vai tomar o seu cálice. Aleluia. Dentro do seu cálice não haverá apenas uma gota, mas dentro do seu cálice haverá a representação, um simbolismo real. Um simbolismo real, garantido pelas Escrituras, de que esse cálice que você vai tomar em suas mãos é o cálice da nova aliança. Aleluia, aleluia. E eu gostaria de concluir dizendo que eu e você estamos debaixo dessa nova aliança, não porque nós merecemos, não pela nossa própria santidade, mas porque essa nova aliança é uma demonstração da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Nós não podemos fazer nada para merecê-la. Agora, podemos aceitar pela fé. Podemos ser a outra parte nesse pacto, nesse acordo, nesse contrato, nessa aliança, e receber pela fé, não pela nossa dignidade, mas porque Ele nos amou e no seu sangue nos perdoou dos nossos pecados. Às vezes nós decepcionamos Deus. Eu, se fosse contar as vezes que eu decepciono Deus, eu estaria com uma lista muito grande. Mas Ele não nos negará tudo que você já fez. Ele perdoa, lança fora. E se em algum momento você for falar com Ele, Ele vai falar: não me lembro, mas foi ontem à noite. Ele vai falar: eu não me lembro. O sangue de Jesus, o meu filho, purificou você. Uma gota do sangue de Cristo vale mais do que os céus e a terra. Aleluia. Algo importante, irmãos, quando nós celebramos esta aliança. Até hoje as pessoas, os empresários, para realizar negócios, gostam de comer juntos. E nos tempos bíblicos, quando duas pessoas realizavam, selavam um acordo, um negócio, assentar-se juntos na mesma mesa e comer a mesma refeição, e como disse aos irmãos, no mesmo prato, fazia parte daquela aliança, daquele acordo, daquele negócio, compartilhar uma refeição, algo junto. As pessoas, quando compartilham a mesma refeição, o mesmo prato, às vezes não compartilhamos o mesmo prato, o mesmo utensílio, mas compartilhamos o mesmo alimento que está ali. Você pega um pouco, o outro pega um pouco, o outro pega outro pouco, e estamos partilhando ou compartilhando a mesma refeição. Nesta noite nós vamos tomar o pão. Os irmãos podem trazer o pão e o cálice para a mesa do Senhor. E ao tomar o pão e o cálice, nós estaremos demonstrando que aceitamos os termos desta aliança. Estaremos dizendo: Senhor, da minha parte também eu estou dizendo sim a esta aliança.
faça isto nesta noite, na comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E na comunhão também do nosso relacionamento com os nossos irmãos e com as nossas irmãs.